Alexandre de Moraes. Está Alexandre de Moraes, ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes. Um único homem tem decidido aqui no Brasil quem pode falar e quem deve ser silenciado. Com poucas palavras e com uma assinatura rabiscada em um documento, ele muda destinos, impõe regras e até encerra carreiras. E não demorou para que a imagem dele fosse associada ao poder absoluto dentro do país, como se ninguém tivesse capacidade de contestar as suas decisões. Só que agora o vento mudou de direção, e o que parecia ser o todo-poderoso e intocável começa a enfraquecer. Hoje eu vou abrir esse assunto que muita gente prefere esconder e você vai entender detalhes que provavelmente nunca ouviu antes, mas que vão fazer você repensar tudo o que já acreditou sobre esse personagem. A grande questão é como alguém chega ao ponto de concentrar tanto poder em suas próprias mãos? O que está por trás deste cenário que transformou um simples juiz em uma figura quase inatingível? Existe apenas uma pessoa ali ou existe algo muito maior sustentando esse trono? Essas perguntas não têm respostas simples, mas quando a gente começa a juntar as peças, fica claro que nada disso é obra do acaso. Há um motivo para que ele seja tratado como a figura mais influente e talvez a mais temida e poderosa do Brasil. Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai ver que essa história é bem mais profunda do que parece. Mas antes, deixa eu abrir o meu coração aqui com vocês, antes de eu seguir com esse tema. Esse vídeo hoje está pesado, está sério, cheio de revelações que podem incomodar muita gente grande. E justamente é por isso que existe uma chance enorme dessa plataforma simplesmente esconder esse vídeo para que o público não assista. E a única forma de driblar isso é com a sua ajuda. Por isso eu peço encarecidamente que você já aperte o joinha agora mesmo, clica no like desse vídeo, porque esse simples gesto faz toda a diferença para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então, deixa o like e se você ainda não faz parte dessa família, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que eu trago aqui neste canal todos os dias. E olha só, você está vendo esses números que estão aparecendo aí na tela? Essas são as comissões que eu consegui faturar essa semana trabalhando no mercado digital. São resultados reais que eu alcancei sem depender de patrão ou de humilhação de gente ignorante. Se você também quer entender como chegar nesse nível e fazer valores iguais ou até maiores do que esses, fica comigo até o final desse vídeo, porque além do conteúdo explosivo que eu vou mostrar aqui, eu ainda no final vou te explicar como você pode trilhar esse caminho e transformar a tua realidade financeira. A teoria da democracia sempre sustentou uma ideia simples. O poder precisa estar repartido em 3 grandes áreas ou 3 pilares fundamentais, para que não caia na mão de uma só pessoa. De um lado nós temos o executivo, que conduz o país, cuida das relações lá fora e da economia aqui dentro. Do outro lado temos o legislativo, que dá voz ao povo criando ou derrubando leis. E por último o judiciário, que tem a função de vigiar para que a Constituição seja respeitada e que a justiça não seja apenas uma palavra bonita no papel. Essa divisão não surgiu por acaso, mas justamente para evitar que se repita aquilo que a história já mostrou ao longo dos séculos, como na época dos imperadores, que acumulavam tudo nas suas mãos, faziam leis, executavam decisões e ainda julgavam. E não demorava muito para que o excesso de autoridade subisse a cabeça deles e, em pouco tempo, esses homens passavam a se enxergar como divindades na terra acima de qualquer ser humano. Se a gente olhar com atenção para o cenário atual do Brasil, muitos dizem que esse velho filme está se passando de novo, só que em uma versão brasileira. E o mais impressionante é que esse quadro de concentração de poder não apareceu do nada. Ele vem sendo montado aos poucos, quase como se fosse um projeto silencioso que agora chega ao seu auge diante dos nossos olhos. 2014 foi o ano em que o Brasil parou para acompanhar o início da operação que se tornaria a mais comentada da história recente do país, a Lava Jato, o que começou como uma investigação aparentemente simples sobre movimentações suspeitas de dinheiro em postos de gasolina e lava-rápidos, acabou se transformando em um dos maiores escândalos de corrupção já vistos no mundo. Tudo estourou a partir do empresário Alberto Youssef, um velho conhecido da polícia que mais uma vez
aparecia envolvido em tramas nebulosos. Mas dessa vez o buraco era muito mais fundo. O esquema revelado envolvia contratos superfaturados, desvio de bilhões e um amaranhado de políticos, empreiteiros e funcionários públicos. O mecanismo era claro: empreiteiras gigantes como a Odebrecht pagavam propina em valores astronômicos para garantir que fechariam contratos milionários com a Petrobras. No centro desse redemoinho de corrupção, 3 nomes se destacaram como peças-chave no combate ao esquema de corrupção: Deltan Delagnol, o procurador que liderou a força-tarefa e reuniu provas; Sérgio Moro, o juiz de primeira instância que julgava os investigados sem foro privilegiado; e Teori Zavascki, ministro do STF e relator da Lava Jato. E é justamente em Teori Zavascki que essa história ganha um peso diferente. Ao contrário do perfil midiático de muitos ministros do STF que vemos hoje, Teori se mantinha distante dos holofotes. Era discreto, reservado, técnico e, acima de tudo, comprometido apenas com a justiça. Não buscava agradar partidos, não frequentava jantares de influência, não dava entrevistas e nem alimentava redes sociais. Uma figura rara que destoava completamente do que se tornaram muitos magistrados do Supremo Tribunal Federal da atualidade. Se existe um poder que deveria ser absolutamente imparcial, esse é o judiciário. A função do judiciário é justamente aplicar a lei sem pender para um lado ou para o outro, mantendo a balança equilibrada. Só que na prática o cenário brasileiro é bem diferente do que se ensina nos livros de direito. Hoje, entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, há nomes que carregam consigo um histórico que levanta muitas dúvidas sobre essa tal imparcialidade. E nesse ponto que a confiança da população começa a ser abalada. Veja só alguns exemplos dos ministros que compõem o STF hoje. Flávio Dino, que além de ter sido deputado federal, também governou o estado do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil e recentemente fez parte do Ministério da Justiça no governo Lula. Já Cristiano Zanin, conhecido por ter sido advogado pessoal de Lula durante quase 10 anos, foi a peça central no processo que anulou as condenações do ex-presidiário. E não para por aí. Dias Toffoli, outro ministro que ocupa uma cadeira no STF, atuou durante mais de 8 anos como advogado do Partido dos Trabalhadores antes de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Quando olhamos para esses currículos, fica difícil não levantar a sobrancelha e se perguntar: será que o judiciário brasileiro é realmente tão neutro quanto deveria ser? Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas para ser sincero, como currículos tão carregados de vínculos políticos, dá mesmo para garantir que as decisões do Supremo Tribunal Federal são totalmente neutras? Essa é uma dúvida que fica no ar. E é exatamente por isso que a figura de Teori Zavascki se destaca tanto nessa história. Entre 2015 a 2017, ele já havia homologado mais de 70 delações premiadas ligadas à Lava Jato. O tamanho do escândalo era gigantesco, muito além do que qualquer brasileiro poderia imaginar. Mais de 1.200 nomes de políticos surgiram nos processos, desde figuras regionais sem tanta expressão até líderes nacionais que comandavam partidos inteiros. O impacto foi devastador dentro do sistema político, mexendo com praticamente todos os níveis de poder. E para mostrar como a situação era explosiva, um áudio de delação premiada acabou vindo a público e expôs uma conversa comprometendo o então senador Aécio Neves. Na gravação ele deixava claro o risco de novas revelações e falava sobre a necessidade de eliminar uma pessoa antes que ela pudesse entregar ainda mais informações para a polícia. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Palavras duras registradas em áudio que mostram até onde alguns estavam dispostos a ir para proteger o esquema. Isso dá uma ideia da gravidade do ambiente que Teori Zavascki enfrentava. A verdade é que a Lava Jato tinha muito mais nomes poderosos envolvidos do que o público podia imaginar. E Teori Zavascki estava determinado a expor todos eles. O compromisso do Teori com a justiça era tão grande que ele chegou a abrir mão das próprias férias para dar andamento ao caso. Ele não queria apenas julgar, ele queria mostrar ao povo brasileiro quem eram os culpados e colocar cada rosto sob os holofotes. Mas justamente na véspera de homologar delações
que poderiam mudar a história do país, o inesperado aconteceu. Um acidente aéreo tirou a vida de Theory em Paraty, Rio de Janeiro. Além de ser uma tragédia humana, a morte do ministro Theory Zavascki do Supremo Tribunal Federal num acidente aéreo hoje em Paraty é também uma tragédia política. Naquele voo não morreu apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também foram enterradas delações, provas, documentos que poderiam comprometer centenas de políticos ao mesmo tempo. E é por isso que até hoje a morte de Theory Zavascki levanta questionamentos. O acidente ocorreu poucos dias antes de um dos momentos mais aguardados da Lava Jato. Para complicar ainda mais, o piloto tinha mais de 7.000 horas de voo e dezenas de pousos feitos em Paraty sem qualquer incidente. A suposta caixa preta chegou a ser encontrada, mas o áudio jamais veio a público. E como se não bastasse, o delegado da Polícia Federal responsável por investigar o caso, Adriano Antônio Soares, foi morto a tiros dentro de uma boate apenas 2 meses após abrir o inquérito. Coincidência? Talvez. Mas em menos de 3 semanas depois da morte de Theory Zavascki, quem foi indicado para assumir a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes. E logo, em seguida, mais um episódio abalaria o Brasil. E aí entra um dos episódios mais marcantes da nossa história recente. O atentado contra Jair Bolsonaro. Todo mundo lembra do momento em que Adélio Bispo desferiu a facada, sendo logo classificado como um lobo solitário. Mas será que essa explicação realmente se sustenta? Afinal, como que um homem sem recursos, que mal tinha condições de se sustentar, conseguiu acesso a uma equipe de advogados caríssimos? Quem bancou toda essa defesa milionária? São perguntas que nunca tiveram respostas claras. E justamente por isso, muita gente acredita que havia gente graúda interessada em proteger Adélio. E quando a gente olha para o andamento desse caso, a estranheza só aumenta. Cada vez surgem novas pontas soltas para serem puxadas. O processo foi engavetado, abafado e esquecido. O que faz surgir a pergunta inevitável: quem teria tanto interesse em manter a verdade escondida? Esse atentado mudou os rumos do Brasil, influenciou diretamente o destino das eleições e redesenhou a política nacional. Se houvesse de fato um mandante oculto, quem teria sido o verdadeiro beneficiado? Por que nunca houve uma investigação profunda sobre a origem dos advogados? Quem pagou a conta e quais conexões políticas poderiam estar envolvidas? Logo depois desse episódio, Alexandre de Moraes dá início a outro movimento polêmico: o inquérito das fake news, criado quase de forma independente pelo próprio STF, com a justificativa de investigar a propagação de notícias falsas e supostas ameaças à democracia. Quando o inquérito das fake news começou a rodar, logo ficou claro para muita gente que o alvo principal era sempre o mesmo lado: empresários, políticos e influenciadores ligados à direita. Para uns isso parecia uma forma de proteger a democracia. Para outros, não passava de uma perseguição política disfarçada. O estopim foi em 2021, quando o deputado Daniel Silveira foi preso por publicar um vídeo considerado ofensivo pelo STF. A prisão de um parlamentar mexeu com os nervos do país inteiro e mostrou que o clima de confronto estava só começando. A tensão aumentou de vez em 2022, no ano eleitoral. Justamente nesse período, Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE, o tribunal responsável por organizar as eleições. Coincidência ou não, durante a sua gestão, Bolsonaro teve mais de 330 postagens censuradas, enquanto o candidato Lula teve apenas 10. Isso aumentou ainda mais a desconfiança sobre o peso do judiciário no processo eleitoral. Questionar a lisura das urnas passou a ser tratado como ameaça ou crime à democracia. E vários nomes acabaram marcados como inimigos do regime ditatorial. Essa temperatura política explodiu no dia 8 de janeiro, quando milhares de pessoas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo, exigindo a intervenção militar. O saldo foi pesado: mais de 2.000 presos em flagrante, centenas já condenados e outros ainda foragidos. Mas o que mais gerou discussão foi a rigidez das penas aplicadas pelo STF. Enquanto um crime de homicídio no Brasil leva em média 6 anos para resultar em prisão, uma senhora de 67 anos, Maria de Fátima Mendonça,
foi sentenciada a 17 anos de regime fechado por gravar um vídeo. Para muitos isso soa como uma punição desproporcional. E mesmo fora do país, Alexandre de Moraes começou a enfrentar consequências. Nos Estados Unidos, Trump já deixou claro que enxerga os seus atos como abuso de poder e violação dos direitos humanos. E sanções estão chegando contra ele e contra sua esposa. E diante de tudo isso fica a grande questão. Será que nós estamos diante de um ministro envolvido em episódios que vão desde a Lava Jato até as crises mais recentes, acumulando poder e protagonismo? Ou será que ainda há camadas dessa história que permanecem escondidas? E aí, o que você acha? Será que os podres são piores do que imaginamos? Será que Deus está usando de Trump lá fora para dar um ponto final nessa palhaçada aqui no Brasil? Ou você acha que nós estamos reféns para sempre da ditadura da toga e da esquerda maléfica? Deixa o teu comentário aqui embaixo desse vídeo, a tua interação é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam essa história. E claro, deixa o like para ajudar esse conteúdo a não ser enterrado pela plataforma do YouTube. E se você ainda não faz parte desse canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso é fundamental para que a verdade continue circulando. E como eu disse no início do vídeo, se você está precisando fazer uma renda extra, precisando aumentar o teu ganho mensal ou até mesmo viver somente da internet, tá vendo esses valores aí na tela? São comissões que eu tirei e faturei durante esses dias trabalhando com o celular no mercado digital. Se eu conseguir fazer esses valores, você também consegue. E ainda mais que a mesma equipe que me ensinou vai te ensinar também, e eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Se você quer aprender a ganhar dinheiro na internet, clique no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a nossa equipe, que eles vão te dar todo o passo a passo e o apoio para você poder começar a ganhar dinheiro ainda hoje. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.